Então, continuando aqui, eu tive um pequeno probleminha com o vídeo, mas vamos continuando. Não é propriamente uma fuga, ele não está fugindo ali no primeiro filme, ele se retira, né? Então a correlação dentro do mundo cristão é Jesus ascendendo aos céus, é muito clara. Continua na tabela aí, o retorno do predestinado. Lá o Neil ele prega, entre aspas, o evangelho dele para libertar as pessoas da matriz, e ele promete que vai retornar e que vai lutar contra as máquinas lá, contra o agente Smith. Então a correlação é muito clara com o cristianismo, e é por isso que eu acredito que o Matrix, embora seja um filme permeado por todo tipo de tendências religiosas, espiritualistas, místicas, políticas, filosóficas, mas o cristianismo predomina. Aqui claramente a correlação é a segunda vinda de Cristo. A tabela ainda, Zion é a última cidade humana, né? A correlação com o cristianismo é muito clara, é Sião, que seria a terra prometida, que é o próprio corpo de Cristo. Eu vejo, Goddard não viu, mas eu vejo uma correlação com o mundo grego, que seria a polis regida pelo rei filósofo de Platão. A polis, para o mundo grego, ela tinha essa função de organizar as pessoas conforme suas naturezas, relacionando então no microcosmos, que era a polis, conectado ao macrocosmos, que seria o próprio universo, o próprio cosmos, né? E essa correlação ela deveria ser harmônica, e somente o rei filósofo é que conseguia captar essa totalidade dessa harmonia, e por isso ele conseguia conceitualmente e na prática regular uma polis ideal. Ainda aqui na tabela, Nabucodonosor é a nave de transporte. Correlação com o cristianismo, já dissemos, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, ele tinha sonhos que Daniel, o profeta Daniel, interpretava. Não há realmente nenhuma correlação no mundo grego. E por último aqui, Trinity, a correlação com o cristianismo é o Espírito Santo, principalmente nessa dimensão de que ela dá o sopro doador de vida. Aqui a correlação com Gênesis 1, em que o homem é criado do barro e Deus sopra o fôlego de vida, está nos primeiros livros de Gênesis, sopra o sopro de vida no homem. A correlação dentro da mitologia grega seria a figura de uma deusa. A mitologia grega é permeada por essa figura ou das deusas ou das musas, né? Elas inspiravam, por exemplo, as musas em Hesíodo, um escritor grego, escreveu o Trabalho e os Dias. As musas elas inspiravam os poetas, né? Seria uma correlação. Na tabela aí dos escravos da inteligência artificial, eles eram os escravos do pecado no cristianismo. Ou seja, quando a gente analisa lá os escravos da Matrix, os escravos da inteligência artificial, eles são, dentro do cristianismo, os escravos do pecado, né? Mas no pecado nós somos escravos de Satanás. No mundo grego, esses escravos da inteligência artificial estaria correlacionado ao mito da caverna de Platão. Se vocês lembrarem aí das aulas do ensino médio, o que era o mito da caverna de Platão? Aqui, bem de uma forma geral, por economia de tempo, havia alguns homens que estavam presos em uma caverna, e esses homens eles só viam sombras do que estava acontecendo do lado de fora da caverna. Havia uma fogueira atrás deles que propiciava uma iluminação do que estava acontecendo do lado de fora, e eles estavam voltados para uma parede da caverna e eles assistiam ali às sombras das pessoas que passavam lá fora, né? Um carroceiro, um agricultor, alguém levando alguns rebanhos ou levando comida, eles só viam sombras. Uma dessas pessoas, que é Sócrates, reconhece que aquilo não é real. Não é real. Ele sabe, ele passa a reconhecer que não é real. Ele se liberta dos grilhões, ele sobe então a caverna, e quando ele sai, os olhos dele doem, ele tem que se acostumar, porque ele agora está vendo a realidade como ela é. Ele vai até uma colina onde ele percebe o sol, e o sol era aquilo
que iluminava, iluminação aqui no sentido também de conhecimento, e ele retorna à caverna para então falar para as outras pessoas que estavam presas lá que aquilo não era real, que existe um mundo real, que a correlação com Matrix é muito clara. A Matrix é a caverna. Fora da Matrix é onde está o mundo real. Quando o Neo volta, ele e os seus amigos, para libertar as pessoas da Matrix, ele sofre represálias das próprias pessoas. Eu lembro que tem uma frase lá, não sei se é o Morpheus, faz tempo que eu assisti o Matrix, mas eu lembro que tem uma frase lá do Morpheus que ele diz que essas pessoas não estão prontas para serem libertas e que por isso elas se deixariam usar muito facilmente pelo programa, pelo software principal da Matrix e se voltariam. A correlação é claríssima. O Sócrates, quando veja que o que aconteceu com Sócrates? Sócrates morreu. A acusação do Sócrates foi perverter a juventude e introduzir novos deuses em Atenas. Né? Ele morreu, teve uma morte pela cicuta, né? Que ele bebeu, uma morte dada no envenenamento. E é por isso que ele é essa figura daquele que sai da caverna e quando volta é atacado. Ele foi atacado pela polis ao ponto de ser julgado e morto. Continuando aqui, indo já aqui para o final da tabela. Então, no filme Matrix, eles despertam um casulo. Já falamos aqui no cristianismo, isso seria um renascimento espiritual, um novo nascimento. Dentro do mundo grego seria a iluminação. Por exemplo, o mito da caverna. Quando Sócrates sai da caverna, que ele sobe uma colina, ele vislumbra o sol e esse sol lhe ilumina o conhecimento de que ali estava a realidade que ele deve. Então não adianta também, ele só é coletivo, ele não adianta só saber que ali é a verdade, mas ele deve voltar à caverna e falar para os seus compatrícios que ali aquilo não é real. O Cypher, aqui na tabela, no filme Matrix, a correlação dele com o cristianismo é Judas, é o traidor. E no filme Matrix, o oráculo, no cristianismo, seria a figura do profeta. E no mundo grego seria o oráculo de Delfos, o conheça a si mesmo. Né? Aqui novamente a gente volta para Sócrates. Sócrates, ele soube que, digamos assim, que ele era Sócrates, né? Quando ele foi ao oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos lá lhe revela, né? Havia revelação, até onde eu lembro, a pitonisa, ela ficava sentada em torno de não lembro bem, acho que era um buraco que ia às profundezas da terra, e ali ela recebia uma inspiração divina em que lhe fazia entrar no estado de transe, e ela vinha a mostrar à pessoa o seu futuro, o seu destino. Lembra que a figura do destino no mundo grego era muito forte. Bom, essa foi a tabela, eu acho incrível essa tabela que o Goldal traz, e propriamente era isso que pretendíamos tratar aqui. O vídeo ficou um pouco grande, mas não tem como tratar do Matrix sem ficar um pouco extenso. Atualmente, quando eu estou fazendo esse vídeo, 2021 aqui, setembro, foi anunciado há poucos dias agora, o trailer saiu da continuação do Matrix. Então eu não sei como vai se conectar, ainda não parei para dar uma olhada, como é que vai se conectar a história principal, muito embora essa própria história principal já tenha outros elementos para além dos filmes, o próprio Animatrix e os próprios jogos aí de videogame, de computador, o Xbox e Playstations aí da vida, eles já enriqueceram bastante essa história. Eu vi que a diretora, ela é da família lá não são os mesmos diretores originais, mas pelo sobrenome, acho que se chama Lana Wachowski, se não me engano é esse o nome. Então ainda continua os mesmos produtores, a direção ainda também parece que é a mesma, e é isso, o Matrix trouxemos aqui como uma forma pedagógica
de avaliarmos isso, né? Ou seja, o nosso objetivo aqui no canal ele é muito simples, né? Ele condiz bem com o cristianismo puro e simples. Basicamente a pergunta que permeia todos esses vídeos que fizemos aqui desde o ano passado é a seguinte: Jesus Cristo assistiria um filme com você? Essa é a questão. Você utiliza a sua liberdade cristã para glorificar a Deus ou não? Há filmes que você assiste que você sabe que Cristo não estaria ali com você. Se você tem essa noção de que um filme você assistiria em que Cristo não assistiria com você, então você está em pecado, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, né? Então, basicamente esse é o objetivo aqui do canal, mostrar que a partir de uma liberdade cristã nós podemos assistir a filmes, mas assistir a filmes com discernimento, assistir a filmes correlacionando a nossa fé. A criatividade, ela é um dom de Deus. Deus criou os céus e a terra. Deus nos trouxe a Bíblia. Então, Deus não proíbe que nós utilizemos essa criatividade, mas essa criatividade ela deve estar a serviço da palavra de Deus, a serviço da evangelização, e no sentido em que a todo filme que você assista você glorifique a Deus, você consiga discernir quais são os aspectos cristãos que estão presentes ali. Eu acredito que é isso que o Brian Godawa quis trazer quando fez o seu livro. E é isso que procuramos trazer aqui, por isso que procuramos trazer o livro dele, porque é um material mais embasado. Então vamos ficando por aqui. Esse foi o tratamento que demos, partindo do livro do Brian Godawa, à luz das Escrituras, do filme Matrix. Se Deus permitir, traremos novos vídeos. Ao próximo assunto que vamos tratar, seguindo aí o livro do Godawa, chama-se demitologização, ou seja, como esses mitos, esses fundadores de significado vão sendo retirados da história da humanidade, embora a gente saiba que não desapareçam. Se Deus assim o permitir, os traremos, assim como, se for da vontade de Deus, permissão de Deus, traremos também outros áudios, vídeos, tratando sobre a série Matrix. Vamos ficando por aqui. Meu mais sincero desejo é que a fé venha a pensar, que a razão venha a crer. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Amém.